Ó, tá aí. Seguinte, eu tô nessa apostilazinha aqui que eu tava fazendo, que é basicamente tem umas questões de álgebra aqui, certo? Não se esqueça que o apêndice de somatório vai sair algum dia, tá? Com muita ideia boa. Mas aqui, ó, teoria, basicamente, o que tem até agora é teoria dos conjuntos e mais um pouquinho de álgebra. Então, ainda falta eu colocar muitos conteúdos que estão no edital para vocês tentarem resolver. Falta funções, equações biquadradas, então falta muita coisa, certo? E aqui o plano é tentar tirar o máximo de dúvidas que vocês tiverem. Bacana? E eu não sei, né? Por exemplo, tipo, teoria dá de eu fazer a videoaulazinha lá com vocês, mas como vocês não receberam o PDF pra gente tirar as dúvidas aqui, bora começar com o Teorema de Tales. O Teorema de Tales. O que esse teorema fala? Que é muito importante pra gente, tá? Pô, esse teorema, ele tem tudo a ver, certo? Eu acho que o amigão Mikael já viu ele na escola, não sei se a maioria já viu na escola, mas ele tem tudo a ver com razão e proporção. Razão e proporção, e basicamente o que as coisas cobram, basicamente falam sobre segmentos proporcionais. Como assim? Cara, trazendo uma curiosidade, o grande grego Erastótenes, tá? O grego Erastótenes, lá em 2000 antes de Cristo, ele conseguiu meio que provar que a Terra não é plana, a Terra não é plana, e mediu o raio da Terra de maneira aproximada, certo? Mediu o raio da Terra só na base do Teorema de Tales da regra de 3, certo? Ele conseguiu estimar que o raio da Terra é aproximadamente 6.396 mil metros, certo? O que equivale a aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, a medida dele foi bem precisa, certo? Ou seja, 6.396.000 e algumas coisinhas aí de metros. Então, é essa iniciação que eu quero dar para vocês dessas ideias de segmentos proporcionais, que basta você ter um segmento, certo? Bora colocar aqui duas retas, certo? Vou colocar uma reta aqui, se vocês estão vendo, que uma reta, certo? Que outra reta. Vou deixar ela mais ou menos assim, nessa daqui uma retinha, outra torta. Vou chamar a primeira de S, vou chamar a segunda de T, e o que eu vou falar? Eu vou dividir essa reta S em três pontos. Pô, quais? Um ponto A, um ponto B e um ponto C. E a minha reta T, eu vou meio que quebrar ela em um ponto D, um ponto E e um ponto F, certo? E o que eu vou falar? Eu vou falar que de A para B eu tenho um comprimento de tamanho Azinho. E de B para C eu tenho um comprimento de tamanho Bzinho. E eu vou falar também que de D até E eu tenho um comprimento Dzinho. E de E até F eu tenho um comprimento no caso Ezinho, certo? Tá aqui, ó, Ezinho.
E o Teorema de Tales ele vai falar para a gente que, pela existência do paralelismo, certo? De eu ter duas coisas meio que paralelas, de eu ter essas duas retas com esses segmentos paralelos assim, eu sei que o Teorema de Tales me diz que o segmento AB ele está para o segmento BC, certo? Assim como o segmento D está para o segmento E. Ou seja, o segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento DE está para o segmento EF. E aí, como a gente prova isso, certo? Mas antes de eu provar isso, eu vou pegar alguns exercícios aqui e ir colocando para a gente resolvendo, só com esse fato, tá? Calma aí rapidinho. Calma aí que a gente vai chegar lá. Eu acho melhor a gente realmente, por exemplo, eu deixar gravado lá o conteúdo que a gente vai ver, certo? Vocês tentarem ver meio que um dia antes, tentarem fazer as questões e a gente tirar dúvidas agora, né? Eu, tipo, pensando nisso, eu acho que fica bem mais prático, certo? Tirar só as dúvidas de vocês das questões. Beleza? Tudo bem? Sim. Calma lá. Pera aí que eu tô procurando aqui os exercícios de teorema de Tales, pessoal. Não tô encontrando, pera lá. Eu tinha separado, rapaz. Aqui, achei. Aí a gente vai começar com essa daqui. Sabendo que R, S e T são paralelos, determine o valor de x. Meu povo, basicamente, quando eu tenho a seguinte configuração, duas retas, meio que eu tenho três retas aqui, ó. Não sei se vai ficar muito bem de ver, mas eu meio que vou fazer um redesenho disso, tá? Vou fazer um redesenho aqui, beleza? E aí, eu vou ter duas retas, que são, no caso, perpendiculares, beleza? Duas retas ali que uma é, bora lá, são três retas paralelas, todas elas são cortadas por transversais, certo? Então eu vou colocar essa transversal aqui mais reta e essa transversal aqui um pouquinho mais achatada, certo? Um pouquinho mais inclinada. E aí, como eu falei, aqui é uma reta S, aqui é uma reta T, aqui não importa quais são elas. Aí eu vou dizer que esse pontinho aqui é um ponto A, esse pontinho aqui é um ponto B, esse pontinho aqui é um ponto C. Esse pontinho aqui é um ponto D, esse ponto é um ponto E, esse ponto é um ponto F. Pô, bacana. E aí de A até B é A, é Azinho, de B até C é Bzinho, de D até Dzinho e de E até F é Zinho. E aí a gente sabe que se essas três retas são paralelas, elas estão sendo cortadas por essas transversais, esses segmentos eles são proporcionais e o comprimento Azinho ele tá para o comprimento Bzinho, assim como o comprimento Dzinho tá para o comprimento Ezinho. E aqui
a gente já tem uma questão para a gente aplicar essa ideia, certo? A gente já tem uma questão para a gente aplicar. Eu vou fazer um PDF que vai ter só isso, certo? Teorema de Tales, triângulo retângulo e essas ideias. Vai sair aí para vocês. Então, bora lá. Ó. 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais, certo? Pelo que eu disse para vocês, o que a gente pode ter? Esse comprimento aqui é o comprimento x mais 3, certo? Beleza. Então, coloca lá. Comprimento x mais 3. Tudo isso dividido por quem? Por 4, né? Porque eu sei que x mais 3 está para 4. É a mesma coisa que eu falar o seguinte, ó. Esse carinha aqui, ele tá de ponta cabeça em relação à minha figura, certo? Mas vai funcionar para ele do mesmo jeito que funcionou para minha figura lá no nosso teorema de Tales. Então, esse segmento aqui, 4, formado, no caso, por essas duas retas paralelas cortadas por essa perpendicular, certo? Por essa transversal aí, basicamente formou dois segmentos, né? Comprimento 4, comprimento x mais 3. Então, eu vou dizer que x mais 3, que é o comprimento maior, está para 4, que é o comprimento menor. Assim como o comprimento maior da minha outra reta, x mais 5, está para o comprimento menor dessa mesma reta. Tudo bem? Então, fazendo o famoso cruz-credo, ou multiplicando cruzado essa nossa igualdade, o que a gente tem, pessoal? A gente tem que x vezes x mais 3 é igual a 4 vezes x mais 5. Tudo bem? Pô, bacana. Então, o que eu posso ter de conclusão daqui? Cara, eu tenho de conclusão que x ao quadrado, se eu fizer aqui o famoso chuveirinho, né? A famosa distributiva, x ao quadrado mais 3x vai ter que ser igual, ó. Faz aqui a distributiva também no 4. Então, 4x mais 20. Bacana? Bacana. Então, a principal ideia nossa aqui vai ser descobrir quem é o valor de x. Porque é o que ele quer na nossa questão, certo? Determine o valor de x. Então, x ao quadrado. Passa o 4x para o outro lado. Então, vai ficar mais 3x menos 4x. Passa o 20 para o outro lado. Menos 20, isso igual a zero. Beleza. E aí, o que é importante a gente ver? 3x menos 4x é menos x. Tudo isso menos 20. Aí aqui vai ficar x ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Pô, beleza. Então, o que a gente precisa agora é descobrir quais são os possíveis valores de x. Então, aí eu vou usar a famosa Bhaskara, certo? Eu não sei se a Hilary já viu, tá? Como faz isso. Mas quando eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho naturalmente algumas raízes e eu consigo descobrir as raízes dessa equação com a famosa fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara. Eu já deduzi ela e tá lá no canal, certo? Possivelmente eu vou deduzir de novo, só que de um jeito melhor. Mas basicamente o que? Essas duas raízes eu vou chamar de x1, x2 e elas vão ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quem é esse delta? O delta é o famoso b quadrado menos 4ac. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a primeira raiz, x1, é menos b, mais a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. E aí, eu vou descobrir quem é o meu x2, certo? Menos b, menos raiz de b quadrado, menos 4ac, tudo sobre 2a. Pô, bacana.
Então, quem é que vai ter que ser o meu B? O meu B vai ter que ser 1. Então, vai ficar 1, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o primeiro, que é 1, vezes o menos 20. Então, menos com menos, até ontem a gente sabe que era mais, certo? Então, vai ficar menos 4 vezes menos 20, vai ficar mais 80. Isso, 81. Pô, bacana. Então, eu sei que o nosso delta é 81. E 81 é um quadrado perfeito. Então, se eu tirar a raiz quadrada disso, vai me dar um número bonitinho, que é o que a gente quer. Então, x1 vai ter que ser menos b mais a raiz quadrada de delta, só que delta é 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. Então, mais 9, tudo isso dividido por 2a. Só que o nosso a ali é 1, né? Pô, bacana. Então, x1 vai ter que ser quem? Pô, menos b, eu sei que b é menos 1. Então, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 1. Tudo isso dividido por 2. 1 mais 9 é 10. Isso aqui vai ficar 10 dividido por 2. E isso é 5. Tudo bem? Então, a nossa primeira raiz dessa equação aí vai ser 5. Agora, para descobrir a segunda raiz, basta a gente fazer o menos b, né? Que é 1. Menos 9, certo? Tudo isso dividido por 2. Só que 1 menos 9 é menos 8. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Tudo bem? Então, a nossa segunda raiz é menos 4. E aí, para a gente ver qual desses dois valores é o nosso valor verdadeiro, a gente vai substituir, certo? E ver, cara, dá alguma coisa positiva? Se der, é distância, beleza. Porque eu não falo menos 2 metros, que eu andei menos 3 metros. Se der algo, no caso, negativo, tá errado, né? Então, a nossa primeira solução é x1 igual a 5. Se eu colocar o x aqui, né, no lugar do, no caso, esse 5 no lugar do x, vai ficar 5 mais 3 vai ficar 8. Então, eu vou ter 4 e 8. E se eu colocar esse 5 bem aqui, eu vou ficar 5 mais 5, 10, né? Então, vocês vão ver que segue a mesma proporção, certo? Esse cara dividido por esse cara dá 2. Então, esse 10 dividido por esse 5 também dá 2. Então, segue a mesma proporção. Então, eu posso dizer que essa minha raiz, x1, ela é o valor de x que eu tanto quero, certo? Ou seja, x1 é igual a x é igual a 5. Se você tentar substituir menos 4 aqui, ficaria menos 1 aqui, e aí ficaria mó estranho, aqui ficaria menos 4. Então, assim, valores negativos não atendem à distância, certo? Só valores positivos. Tudo bem? Então, pessoal, isso daqui é exercício de aplicação, tá? De teorema de Tales. Então, me deem 5 minutinhos para tentar provar para vocês o porquê que isso daqui é verdade, certo? Eu não vou ficar com a consciência em paz se eu não fizer isso. Tá bom. Então, teorema de Tales. Teorema de Tales. Dedução. Como eu já falei, existem diversas maneiras de você deduzir e diferentes maneiras honestas de fazer isso. Tem um canal para aqueles que forem curiosos, certo? Que se chama Papman, certo? Onde lá tem vários vídeos dos professores mais famosos de matemática do IMPA, certo? Do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Professores como Eduardo Wagner, como o Matematicamente XYZ, certo? Esses professores aí, eles costumavam, no caso, nas lives gravadas dele, deduzir muitas coisas, certo? De matemática, principalmente, né? Que é o canal de matemática. Principalmente matemática para nono ano, oitavo ano, primeiro ano, segundo, terceiro ano do ensino médio, certo? Então, eram essas coisas que eles deduziam e existem diversas maneiras de fazer isso. A maneira que eu vou fazer é
a maneira das áreas, certo? Através de áreas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar duas retas, certo? Na verdade, eu vou pegar três retas. Vou dizer que todas elas são paralelas entre si. O que significa uma reta ser paralela em relação à outra? Significa que elas nunca vão se encontrar, certo? Elas só vão se encontrar no infinito, mas isso daí a gente usa mais em física, certo? Vocês vão ver quando a gente estudar óptica, que é o que eu queria falar com vocês semana que vem. Porque a gente vai ter que ver a óptica em física, a gente vai ter que ver eletricidade, certo? Eletrodinâmica, e a gente vai ter que ver trabalho e energia, tá? Então, a gente vai ter que tentar diluir essas coisas, tudo bem? Então, primeira coisa, certo? Eu tenho quantos minutos ainda? 9 minutos. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer é calma aí. Três retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Duas transversais nesse nosso caso. E aí eu vou colocar esse cara de S, esse cara de T. Esse pontinho aqui eu vou chamar de um pontinho A. Esse ponto de um ponto B. Esse ponto de um ponto C. Esse ponto de um ponto D. Esse ponto de um ponto E. Esse ponto de um ponto F. Tudo bem? Bacana. Seguinte, próxima coisa que eu vou fazer, ou seja, é um fato, né? Qual é esse fato? O fato é o seguinte, pessoal. Ó, fato. A área de um triângulo, pode ser calculada da seguinte maneira: base vezes a altura dividido por 2, certo? É a única coisa que eu vou usar aqui, tudo bem? Tá, show de bola. Então, ó, eu vou falar que de A até B é Azinho, de B até C é Bzinho, de D até E é Dzinho, de E até F é Ezinho. E aí eu vou pegar, maneiro, vou pegar e vou traçar uma reta perpendicular, certo? A esse ponto D, tá bom? Então, vão vendo os passos aí. Eu primeiro desenho três retas paralelas, depois corto elas por duas transversais, uma mais reta, outra mais inclinada, certo? Digo que esses segmentos aí, eles estão paralelos, tá? Digo que esses segmentos, eles são paralelos. E aí, eu faço uma reta, certo? De tal maneira que essa reta pontilhada que eu fiz, ela é paralela a essa minha reta S, tudo bem? E aí, o que eu vou ter? Rapidinho, só para não perturbar mais vocês, ó. Só para a gente ir lá para as questões. E aí, eu vou ter um novo ponto, eu vou chamar de B', certo? Eu vou ter um ponto B' aqui. E aí, eu vou ter um ponto C', tudo bem? Bacana? Bacana. E aí é o seguinte, o que a gente vai ver? Certo? A gente vai ver algumas coisas. Bacana. Quais? Pera aí. Ó. Esse segmento A, eu posso dizer que ele tá aqui. Certo? Eu só vou espelhar ele. Da mesma maneira desse B. Que eu só vou espelhar. Então, pense comigo. Ó. O que eu vou fazer? Desse segmento E aqui, ó. Desse segmento E, eu vou puxar uma altura, certo? Nesse triângulo DB', tudo bem? Então, como eu vou fazer isso? Então, eu vou puxar essa altura e essa altura vai fazer exatamente 90 graus com a minha base, a base B',
Então, vai fazer exatamente aqui um 90 graus, certo? Pode não parecer, mas finge que é 90 graus, tudo bem? Esse belinho aqui, eu vou descer aqui uma altura. Agora sim vai ficar parecido, né? Ficou bem parecido ser 90 graus, bem aqui. Aqui, ó, bem aqui tem 90 graus. E bem aqui tem 90 graus. Aí finge que bem aqui tem 90 graus também, tá? A gente tem que fingir essas coisas aí para dar certo nas nossas contas. Outra coisa. Qual? Pense comigo, pessoal. Eu vou fazer os seguintes desenhos. Eu vou traçar um segmento de belinha até F. Então, ó, belinha. Ih, rapaz. Belinha até F. Deixa eu ver se já deu tempo. 5 minutos. Belinha até F faz um triângulo. F, belinha E. Tudo bem? De boa? E se eu traçar outro segmento, eu vou colocar aqui até de uma cor diferente, segmento laranja. Vai ser E até C'. Tudo bem? E aí eu tenho esse meu triângulo. Belinha, E, C' e C', belinha. Tudo bem? Eu tenho esse triângulo aí. Então, veja que esses dois triângulos, eles possuem um lado em comum, certo? Que é o lado belinha E. Tudo bem? Eles possuem um lado em comum e, naturalmente, eles vão possuir uma altura em comum em relação a esse lado, certo? E como eu calculo a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, se eles possuem o mesmo lado em comum, então se eu disser que o triângulo, esses dois triângulos, eles possuem, certo? Calma aí. Se eu disser que esses dois triângulos, eles possuem um ângulo em comum, um lado em comum, certo? E que em relação a esse lado, eles possuem a mesma altura, então quando dois triângulos têm a mesma base e a mesma altura, eles vão ter a mesma área, tudo bem? Então é basicamente isso que eu quero dizer para vocês. Eles vão ter a mesma área. Então o triângulo B' é F vai ter a mesma área do triângulo B' é C'. B' é C'. Tudo bem, pessoal? Bacana? É basicamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Beleza. E aí, como a gente vai calcular? Ó, enxerguem esse triângulo aqui, ó. O triângulo F, B', E'. Eu vou até desenhar ele bem aqui de vermelho, certo? O triângulo B' é F, ou F, B' E. Então, vou colocar bem aqui, ó. Aqui eu vou ter a base, certo? A base vai ser B' E, tudo bem? Aí, bem aqui eu vou ter o meu segmento EF, tudo bem? Então aqui eu vou ter o meu segmento EF. Show de bola, show de bola. E aqui eu vou ter o meu segmento B'F. Então aqui vai ser o meu segmento B'F. Pô, bacana. Então aqui eu vou chamar de B'. Aqui eu vou chamar de E. Aqui eu vou chamar de F. E aí, pessoal, o que eu vou considerar agora? Eu vou considerar EF como a minha base, certo? Eu vou considerar EF como a minha base relativa a uma altura. Qual altura? Eu vou chamar esse ponto aqui, certo? Da altura de G, G'. Eu vou chamar esse cara aqui de, sei lá, E', certo? Então, eu vou basicamente traçar, tudo bem?
eu vou traçar essa altura relativa a esse triângulo B'. Então, a gente já conseguiu calcular aqui a área desse nosso triângulozinho B' EF. Agora, bora calcular a área do triângulo B'EC', beleza? Então, vou colocar aqui basicamente o desenho, certo? Vou colocar de laranja, tudo bem? Então, B'E, peraí. B'E, eu vou desenhar todo mundo de laranja, para ficar melhor a visualização. Eu espero que vocês estejam acompanhando, certo? O que eu estou fazendo é fazendo alguns desenhos, escrevendo algumas áreas e tentando relacionar essas áreas, só com base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Então, o primeiro triângulo é esse, B'EF. O segundo triângulo é o triângulo B'EC'. Então, bora colocar ele aí, ó. B'C', e bem aqui o famoso B'C'. Então, eu vou nomear os pontos, então que é B'C', C', aí bem aqui Pô, bacana. Qual é a base que eu vou escolher? Pessoal, eu vou escolher a base B'C', certo? É essa base que eu vou escolher. E aí, a altura relativa a essa base vai ser quem? Vai ser E', beleza? Então, eu vou prolongar essa base aqui. Eu vou dizer, certo? Que eu saí. Peraí, deixa eu só melhorar aqui esse desenho para ficar mais bonitinho. Então, colocar mais ou menos assim. Aí aqui, pô, show. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse lado B'C', tudo bem? Prolonguei, né? Esse daqui é meu prolongamento. E aí eu vou traçar uma altura, certo? Finge que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? Bacana? Bacana, né? Então, a área desse carinha aqui vai ser quem? Aqui é B', aqui é S', né? Então, a área desse cara vai ser simplesmente base, B', certo? Calma aí. A base, B', vezes a altura, B', tudo isso dividido por 2. Bacana? Pô, bacana. Show de bola, né, mano? E aí, qual vai ser a minha ideia? Pô, eu já tenho a área do triângulo B', EF, que é EF, B', G', dividido por 2. E eu já tenho a área do triângulo B', C', E, que é B', C', vezes B', E, tudo isso dividido por 2. Agora falta eu calcular a área desse monstrinho aqui, ó. Desse triângulozinho. Como é que eu vou fazer isso? Meu povo, base vezes altura dividido por 2, tá? Mas como assim base vezes altura dividido por 2? Olha, eu vou, basicamente, escolher, certo? Essa base, tá bom? Qual base? A base A. Tudo bem? Vocês estão vendo aqui que tem o mesmo comprimento, ó.
A. E aí eu vou escolher a altura relativa a esse cara. Então, eu vou falar que a área do triângulo D, B', é igual à base dele, que vai ser quem? Que vai ser A, ou D', vou escrever D' melhor, vezes a altura relativa à base A. Qual é a altura relativa à base A? E'. Então, E'. Tudo isso dividido por 2. Pô, bacana. E aí, qual é a outra coisa que eu vou fazer? Eu vou escrever também a área desse D', certo? Como sendo. Agora eu vou adotar como base esse DE, tá? A base DE. Então, base DE vezes a altura é B', G'. Então, B', G'. Tudo isso dividido por 2. Agora, eu simplesmente posso igualar, certo? Então, isso daqui vai ficar DB' vezes E'. Tudo isso daqui dividido por 2 igual a DE vezes B', G'. Tudo isso daqui dividido por 2. Esse 2 vai cancelar. E aqui a gente tem a nossa primeira relação. Certo? DB' vezes E' igual a B', G' vezes DE. Show de bola. E aí a gente pode também igualar essas áreas aqui. Então, F vezes B', G' dividido por 2 igual a B', C' vezes B', E. Tudo bem? Não, é E', perdão. Então aqui vai ser E' vezes E'. Tudo isso dividido por 2. E aí, ó, esse 2 vai morrer com esse 2. E a gente vai ter uma relação EF vezes B', G' igual a B', C' vezes E'. Beleza? Esse B', G' e esse E', eles aparecem também na nossa equação de sino, que é o DB' vezes E' igual a B', G' vezes DE. E aí eu vou dizer o seguinte, que a nossa primeira equação, ela é simplesmente quem? Poxa, a nossa primeira equação, ela é B', né? DB' vezes E'. Então, bora lá. DB' vezes E'. Certo? Ou não? Exatamente. E' igual a B'G vezes DE. B'G igual a B'G vezes DE. A nossa segunda equação, a gente já tirou ela, né? Que é simplesmente EF vezes B', G', isso igual a B', C' vezes E'. Tudo bem? E agora vem o pulo do gato, pessoal. Por quê? Se eu passar E' de um lado e se eu passar EF do outro, certo? Nessas duas equações, o que eu posso ter, né? De eu tenho o seguinte, meu povo. Se eu passar pro outro lado o E', então vai ficar DB'. Eu vou passar o DE
para o outro lado, então vai ficar DE. Isso igual a B', G'. Tudo isso dividido por EL'. Tudo bem? Bacana? Então, eu também posso fazer da minha segunda equação, de 2. De 2, eu tenho o seguinte, cara, eu vou isolar esse B', G' e esse EL'. Então, B', G' dividido por EL'. Tudo isso vai ser igual a B', C' dividido por F. Então, como B', G' é igual a B', C' sobre F e B', G' é igual a DB' sobre DE, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas coisas, certo? Então, DB' dividido por DE é igual a B', C', tudo isso dividido por EF. Então, agora a gente vai ver quem é DB', quem é DE, quem é B', C' e quem é F lá no nosso desenho. Então, bora lá. Quem é DB' no nosso desenho? Quem é DB'? DB', ele é congruente a AB. E AB é o comprimento Azinho. Tudo bem? Então, eu vou substituir no lugar de DB' por Azinho. Agora, quem é o comprimento DE? Cara, DE vai ser simplesmente quem? Dzinho, certo? Então, bora colocar lá. Sobre Dzinho. Beleza? Beleza. Então, pera lá. Sobre Dzinho. Isso daqui tem que ser igual a B', C' sobre F. Então, B', C'. Cadê? Quem é B'? B', C' é B, certo? Então, B', C' é Bzinho. E quem é F? Bora lá. É F, é C, é E, pessoal. Esse daqui é um E. Tudo bem? Poxa, encontramos a relação. Por quê? Tenta passar o E para o outro lado, certo? Ou tenta passar o D para o outro lado. Essa relação aqui já está perfeita para a gente. Porque o que ela diz? Ela diz que os lados, os segmentos A e D, eles são proporcionais, ou seja, os maiores segmentos são proporcionais entre si, assim como os menores segmentos, que eu vou chamar de B' e E, de B e E, são proporcionais entre si. Então, eu também posso escrever o teorema de Tales assim, mas eu também posso escrever ele como passa o B para o outro lado, ou passa o B para o outro lado e passa o D para o outro lado. Então, vai ficar A sobre B igual a D sobre E. Então, aí, pessoal, eu tentei, né, provar de maneira intuitiva, por meio de áreas, por meio de figuras planas, o porquê que o teorema de Tales me diz que quando eu tenho três retas paralelas cortadas por duas transversais, eu tenho essa relação, certo? A sobre B é igual a D sobre E, ou A sobre D é igual a B sobre E. Foi o que a gente achou, certo? Por meio das áreas, por meio das figuras planas, a gente concluiu isso. Tudo bem? Se vocês não tiverem entendido, tá? Falem, tentem rever de novo, que eu vou postar no YouTube essa dedução. Eu vou tentar postar outras deduções, mas basicamente é isso, tá? Eu tentei provar para vocês o porquê que o teorema de Tales, ele basicamente é teorema de Tales, né? Beleza? Tudo bem? Tudo bem, beleza. Aí o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer algumas questões. Tudo bem? O ideal seria eu
seria vocês terem, eu ter passado antes e vocês terem tentado, né, pelo menos. Mandar aqui mais algumas coisas. Peraí. Calma, rapidinho. Ó, bora lá. Nível 1. Determine peraí. Aí, determine o valor da medida do segmento X, sabendo que T, U e V são paralelos. Bora lá. Seguinte. 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais, certo? A gente já sabe que os segmentos formados pela interseção dessas retas paralelas com cada uma dessas retas transversais possui basicamente uma constante de proporcionalidade, ou seja, elas são proporcionais entre si. Então eu posso dizer que o segmento 3, certo? O segmento menor tá para, né, o segmento maior, assim como o segmento menor está para um segmento maior. Eu posso dizer isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Cruz credo, certo? Então, 3x igual a 9 vezes 7. E isso esse 3 aqui eu posso passar dividindo, certo? Então, eu sei que x vai ter que ser 9 sobre 3 vezes 7. 9 dividido por 3 é 3, então vai ficar 3 vezes 7. E isso daqui vai ser 21. Portanto, o valor de x é simplesmente 21. E, meu povo, faz muito sentido, certo? Por que faz muito sentido? Pensem comigo. 9 dividido por 3, isso daqui dá 3, certo? Então, se eu sei que esses segmentos eles são proporcionais, quando eu pegar x e dividir por 7, eles têm que dar a mesma razão, certo? A mesma medida, beleza? Então, 21 dividido por 7 também dá 3, ou seja, o nosso teorema de Tales ele é uma verdade, certo? Transcendental. Bacana? Tudo bem? Sim, bacana. Eu só vou tentar pegar um pouquinho mais de questão aqui. Fazer aqui umas questões nível 1 com vocês, aí eu vou passar um PDFzinho, certo? Com várias questões de geometria para ver como vocês estão e se eu preciso fazer alguns vídeos no YouTube para explicar algumas teorias ou para fazer algumas resoluções de algumas questões, tudo bem? É assim que a gente vai prosseguir.
bora lá. A gente já sabe que esse comprimento 16 vai estar para o x, assim como o comprimento 20 vai estar para o 4, beleza? E o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, a partir daqui é meio pelos extremos, tudo bem? Meio pelos extremos. E como vai ficar? Vai ficar 20x igual a 16 vezes 4, certo? Dá de você passar dividindo esse 20, ó. Beleza? Então vai ficar x igual a 16 vezes 4 dividido por 20. E aí isso daqui vai ser quem? 64 dividido por 20. E isso, até onde eu sei, é 3,2. Bacana? Dá de a gente fazer essa ideia, tá? Belezinha, belezinha? Sim, não. É mais isso daí mesmo. Se tu pegar 16 dividido por 3,2, isso daqui vai te dar 5. Assim como tu pegar 20 e dividir por 4. Isso daqui também vai te dar 5. Ou seja, os segmentos, pessoal, eles são proporcionais entre si. Existe uma constante de proporcionalidade que me diz que quando eu pego um segmento, divido pelo outro, vai me dar uma constante. Nesse caso, a constante foi 5, certo? É basicamente essa a ideia. E foi assim que o grande mano Eratóstenes mediu o raio da Terra, certo? Ele basicamente viu alguns segmentos proporcionais, fez uma regrinha de 3 para estimar o comprimento da Terra, certo? Fez umas semelhanças de triângulos, chegou no teorema de Tales, falou que os segmentos eles são proporcionais, peia. Beleza? Qualquer dia desses eu posso vir aqui com a demonstração de como que ele fez isso, de maneira mais ou menos aproximada. Tudo bem? Ou seja, quando a gente está no nono ano, a gente não vê sentido nesse tipo de. Ah, por que eu tenho que aprender isso? Ah, cara, porque é muito bonito, certo? É só por isso mesmo, porque vai te deixar mais inteligente. Bacana? O cara que viveu 2.000 anos antes de Cristo estava fazendo isso, por que tu não pode fazer também? Vou passar a colocar mais uma questão aqui resolvida, de nível 1, beleza? E aí. Pera aí, rapaz. Pera aí, que o computador não tá ajudando muito, não. Rapidinho. Pera aí. Pera aí que vai dar certo, viu? Eu só preciso tirar um print de mais uma aqui e a gente termina, tá? Por hoje. É isso. Eu vou explicar a teoria lá no canal. Que a gente for ver. Vou passar a lista de questões aí. Vão ser 3 níveis diferentes, certo? Nível 1, nível 2 e nível 3. Sendo que esse nível 3 é o famoso para raciocinar um pouco mais. Beleza? Espera aí que o meu celular tá. Pessoal. Acho que a gente vai ter que ficar por aqui, certo? Acho que não vai dar a gente fazer a última questão.